Com relação à natureza dos tratados internacionais, na verdade, senador, essa matéria ela tem sido alvo de muitos debates também. É uma matéria candente. Agora já não tanto em função da posição pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mas na doutrina, vozes autorizadas de há muito, e no próprio Supremo Tribunal Federal havia ministros que defendiam que os tratados internacionais de direitos humanos, eles tinham envergadura constitucional e retiravam essa conclusão da envergadura constitucional dos tratados internacionais do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição da República, quando diz que os direitos e garantias individuais são não apenas aqueles elencados no catálogo do artigo 5º, mas também os que decorrem do regime, dos princípios da Constituição e dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Então, nessa linha de raciocínio, se construiu a doutrina no sentido de uma envergadura constitucional dos tratados internacionais. Ocorre que a emenda 45 introduziu o parágrafo 3º no artigo 5º. E o que diz o parágrafo 3º do artigo 5º, como todos nós sabemos? Que, na verdade, aqueles tratados de direitos humanos, aqueles tratados internacionais que forem aprovados em 2 turnos em cada casa do Parlamento por uma maioria de 3/5, eles têm a envergadura, eles equivalem a emendas constitucionais. Então, apenas aqueles tratados que obtiverem esse quórum qualificado, o mesmo quórum das emendas constitucionais no processo legislativo, é que teriam esta envergadura, em que teriam o status de norma constitucional. E nós sabemos que no Brasil, a única convenção internacional que mereceu essa tramitação e esta aprovação foi a convenção que trata sobre as pessoas portadoras de deficiência. Então, nós temos essa situação diante da nossa Constituição, também norma introduzida pela emenda 45. Nós temos a envergadura constitucional dos tratados internacionais que obtiverem este quórum qualificado. E os que não tiveram, porque anteriores à emenda 45, mas também tratados de direito internacional. Como eles se posicionariam no nosso sistema? Segundo boa doutrina, pelo 5º parágrafo 2º, também teriam envergadura de normas constitucionais. Mas aí poderíamos raciocinar. Mas como a própria Constituição estabelece a declaração de inconstitucionalidade de tratados internacionais, se eles têm a mesma envergadura constitucional? Então, a mim parece que não seria exatamente a melhor solução, embora, como disse, vozes autorizadas assim defendam. A posição do Supremo Tribunal Federal com relação a esses tratados de direitos humanos anteriores, ou que ainda não mereceram esse quórum qualificado de aprovação, é no sentido da paridade, da supralegalidade. Ou seja, eles estão acima da lei, mas abaixo da ordem constitucional. A grande discussão que se travou com relação a esse tema, porque houve uma evolução da jurisprudência do Supremo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fazia no sentido da paridade com a lei ordinária. Ela estabelecia uma equivalência. O tratado internacional tem status de lei ordinária. Essa era a jurisprudência. Mas um grande debate em função da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, onde se enfrentou a questão do depositário infiel. E por quê? Porque a nossa Constituição, no artigo 5º, ela veda a prisão
civil, exceto por alimentos e por depositário infiel. Essa é a situação. E havia a condição do depositário infiel judicial e do depositário também nas questões da alienação fiduciária em garantia. Então, a questão voltou ao Supremo Tribunal Federal e, em voto memorável, o ministro Gilmar Mendes, né, relator, embora decisão não unânime, se atribuiu essa condição de supralegalidade. Daí decorre que está intacta a legislação, a norma constitucional, mas a legislação infraconstitucional reguladora do Instituto tem os seus efeitos paralisados pelo tratado que integra o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico. Né? E, por isso, a súmula 25 do Supremo Tribunal Federal, onde consagra a ilegalidade de toda e qualquer prisão civil de depositário infiel, né? Qualquer que seja o depósito.